Olá, pessoal. Eu sou Anne Rocha e estou aqui para apresentar para vocês a construção do zero de um roteiro de testes aqui no Confluence, que é essa ferramenta acoplada aqui no Gira, né, que é a ferramenta que a gente usa para gerenciamento do projeto. Então, o Gira está aqui disponível no meu menu esquerdo e a gente tem também o Confluence. Então, basta clicar no Confluence e ele vai abrir para vocês essa área de trabalho. Eu já criei a minha área de trabalho para o Publicaso, que é a ferramenta que eu estou fazendo os roteiros de teste. Então, aqui você pode identificar, né, essa página inicial, que é onde eu tenho toda a documentação do sistema e as relacionadas a cada um desses roteiros de teste que eu estou criando, tá bom? Então, a gente já tem aqui, ó, as 9 documentações aqui do sistema, né, que são os casos de usos, joia? E aqui do lado direito eu tenho cada um dos roteiros de teste que serão criados. No último vídeo, quem ainda não teve acesso, né, vocês identificam aí a criação de roteiros de teste do entrar no sistema, né, eu fiz o roteiro completo aqui para vocês, e aqui a gente já tem um roteiro de teste do cadastrar anúncio, e eu vou criar do zero esse reservar um serviço para quem, né, tiver dificuldade mesmo de criação das tabelas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar esse título, esse título foi montado exatamente com o mesmo nome do caso de uso, né, mudando apenas a sigla, em vez de ser use case, eu estou colocando aqui RT de roteiro de teste. Então, eu mantenho também o identificador para poder fazer essa relação, e aqui a gente tem todos os status, né, de andamento de cada uma dessa documentação. Então, quando a gente precisa apresentar para uma gerência ou para alguém superior, né, qual o andamento do nosso trabalho, a gente consegue, com essas próprias sinalizações, mostrar a situação e o andamento, né, de cada uma dessa documentação. Lembrando que, geralmente, uma documentação, ela começa, né, com essa status de criação aqui, depois a gente inicia a etapa de alteração, né, e no momento que vocês fizerem, né, toda essa alteração, é necessário que alguém revise, tá? Seja outro membro da equipe de teste de qualidade, ou até mesmo o gerente do projeto ou o PO, tá? Para poder verificar se tudo que foi colocado realmente está de acordo com o que foi documentado. Então, praticamente eu posso também já, né, antes de iniciar aqui a criação, eu vou colocar o status, eu copio, né, e colo. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Para isso eu vou precisar fazer o que? Eu editar, né? E aqui eu vou conseguir alterar agora. Vou deletar esse aqui, porque já está em andamento, então é alterar. E esse também que eu vou criar agora, eu vou mudar para alterar. Então, como eu falei, vou copiar, Ctrl C, aqui, ó, copiar esse título. Vou fazer aqui a salvar, né, para a gente conseguir mudar de tela. E aqui, já que eu copiei esse nome do nosso roteiro de teste 04, eu vou começar agora a criação. Para eu criar, basicamente eu vou aqui no meu menu, onde eu já tenho todos os meus roteiros criados, e eu vou adicionar mais um novo, tá bom? Então, onde tem conteúdo, eu vou clicar aqui no mais, page, e ele vai me passar aqui, ó, o título da página que eu copiei. Vou fechar isso aqui que eu não vou precisar. Aqui ele já dá sugestões, né, de criação de tabelas, mas eu vou criar do zero mesmo para vocês poderem ter uma noção de como é essa criação. Então, basicamente, o meu roteiro de testes, vamos lá ver novamente, né, para quem não lembra. Aqui, ok. Salvar, para garantir que essa página vai ser criada, né. A gente vai voltar aqui para um roteiro de teste, só para você ter uma ideia mesmo de qual a estrutura que a gente vai criar, tá bom? Então, eu vou precisar aqui, ó, basicamente, para um caso de teste, né, eu vou precisar do cenário, essa linha da localização, pré-condição e todos esses itens aqui que a gente tem no nosso caso de teste. Então, no mínimo, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5 linhas, concordam? E aqui a gente sabe que temos aqui 4 colunas, né? E aqui a gente vai precisar fazer uma mesclagem nessas de cima, porque a gente não tem 4 colunas aqui no início. Então, eu vou precisar fazer uma tabela de 5 por 4, já é? Então, é isso que a gente vai construir lá e eu vou conseguir montar para vocês. Lembrando aqui da cor cinza, né? Para a gente conseguir destacar esses itens, tá? Então, ainda estou sem o conteúdo, né? Vamos focar aqui mesmo na criação da tabela e depois a gente vai olhar a documentação específica desse roteiro 04 que a gente vai criar agora, né? Que é esse reservar um serviço, para a gente conseguir montar aqui os dados. Então, vamos por parte. Primeiro, eu vou fazer a criação da tabela. Eu vou já clicar aqui do lado, tá vendo? Ó, a gente já tem aqui o nosso reservar serviço prontinho para a gente clicar. Então, eu consigo
ter esse link, né, acessível aqui. Vou clicar em editar, porque eu já tinha salvo, então agora eu vou poder editar. E aqui eu vou criar do zero uma tabela. Aqui, ó, quando você passa o mouse, você tem table, esse quadradinho aqui, tá bom? Então vai clicar na setinha. Como eu falei, são 5 linhas e 4 colunas, tá? Porque uma é do ID, passos, resultado esperado e execução. Então, é isso que a gente vai precisar no início. Se quiser já criar mais uma embaixo, tudo bem também, tá? Posso até criar, porque a gente já deixa o próximo cenário já disponível também. Então, bora lá. Vou criar 6 linhas e 4 colunas. Ó, que bacana. A gente já tá com a nossa estrutura pronta aqui, tá bom? Então, esse primeiro vai ser só o nome, né, do nosso cenário. Cenário 001. Vou até arrastar um pouquinho para cá. Aqui a gente vai precisar da localização. A gente tem aqui a pré-condição. Aí aqui a gente vai ter o nosso divisor novamente, lembra? Aqui vai ser, a tabela vai estar em cinza, né? A gente tem esses atalhos aqui do background, eu já posso utilizar, ó, tem essa barrinha aqui de background. Aqui eu vou ter o meu identificador, que é o número do CATS teste, né, que é ST001, por exemplo. Aqui eu vou ter a coluna dos passos, resultado esperado. E aqui a gente vai ter o nosso status de execução, se passou ou falhou. Então é importante a gente deixar disponível também. Pronto. Basicamente a gente lembra que essas 4 colunas aqui, ó, que a gente tem nessa parte inicial, a gente só precisa de 2, tá? Então eu vou fazer uma mesclagem, né? Clicando aqui, selecionando essas 3 células e fazer merge. Olha que bacana. Seleciono as 3 e faço merge. Então a gente começa com o máximo que a gente vai precisar e o que a gente precisar fazer, né, a junção, a gente faz depois. Então eu posso dar Enter aqui nessa última célula e aumentar a minha tabela, se eu quiser já construir alguns cenários. Ó, tá com um pouquinho de bug aqui, mas tudo bem. A gente vai só para poder montar mesmo para vocês outros cenários, tá? Então eu posso, por exemplo, continuar aqui, ó, copiar isso que eu já montei. Deixa eu criar mais uma linha aqui embaixo. Criar mais algumas, que aí vocês já veem como é que eu faço. Eu geralmente seleciono o que já está pronto aqui e já monto para os meus próximos cenários, tá? Eu já preciso aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou criar mais uma aqui embaixo, só para a gente garantir que vai dar certo. Prontinho. Tá com um pouquinho de bug aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Ctrl V. E aqui a gente já tem, ó, vamos mesclar isso aqui com cinza, cor cinza, background color, que aí vocês conseguem ver justamente essa separação. Aqui vai ser o meu cenário 2. Aqui eu posso ter CT, né, 002 também, se eu precisar. Aqui vai ser o título, e aí sucessivamente. Olha que bacana. Aí a gente consegue já, ó, ter toda essa estrutura, né, de casos de testes, baseado no que a gente quer. Então, basicamente, para eu criar a nova linha, eu vou na última célula e dou Tab. Só isso, Tab, Tab, né. Vocês podem também incluir novas linhas, né, clicando nessas setinhas aqui. A gente seleciona tudo e adicionar, ó, uma nova linha abaixo, row, tá? O meu tá em inglês, ó, adicionar nova linha. Mas tem esse atalho aqui do Tab, seleciona a última tecla e Tab. Então vamos só fazer mais um cenário, né, para vocês poderem ter essa ideia melhor. Fiz Ctrl C, ó, todo o meu roteiro aqui, ó, caso de teste. Vou fazer aqui Ctrl V. E aqui eu faço o cenário 3. Aí lembrando também que esses números, né, como a gente viu no último vídeo, eu geralmente coloco o mesmo ID aqui do cenário, eu se referencio aqui para a gente não ter uma confusão aqui nesses números dos casos de testes, né, porque senão a gente vai ficar com CT001 repetido aqui embaixo. Então, uma dica que eu dou é pegar o ID do meu cenário, tá? Cenário 1, eu vou botar aqui 101. Aqui vai ser o 102, e para o meu cenário 2 eu vou criar o 201, e aqui embaixo o CT 202. Assim sucessivamente. Aqui é do cenário 3, então eu vou ter aqui o 301 e aqui embaixo o 302 ou 303, e aí sucessivamente de acordo com a nossa necessidade. Lembrando que a gente geralmente tem essa estrutura do sucesso, né? Aqui é o cenário de sucesso. A gente vai ter também o cenário 2, né, de dados inválidos, certo?
cenário de dados inválidos. E aqui são os fluxos também de exceção ou alternativas. Podemos até trocar aqui, ó. Aqui seriam os de cenários de exceção, que inválidos, né? Vou até botar assim. Ou inválidos. E aqui a gente vai ter os fluxos alternativos. Cenários alternativos. Os alternativos é aqueles famosos botões cancelar, né? Ou uma nova opção ali para o usuário conseguir fazer alguma ação dentro daquele caso de uso, tá bom? Então, é essa a ideia que a gente tem. Em seguida, eu vou pegar a documentação, né? Conforme a gente consegue montar, né? Toda essa estrutura aqui do nosso caso de teste para esse roteiro de teste 004 referente ao reservar um serviço, tá? Então, eu vou continuar em seguida o vídeo com essa parte da construção mesmo dos meus cenários. Bom, seguindo aqui, a gente tem a documentação do reservar um serviço, do public caso, né, que é a ferramenta que a gente está fazendo esse roteiro de testes. Então, o que é que nós temos? Aqui a gente tem a descrição desse nosso caso de uso, temos o perfil do usuário que vai fazer, né, essa reserva do serviço, temos as pré-condições, né, que a gente vai utilizar no nosso caso de teste, no nosso roteiro de teste, né, digamos assim, e aqui o caminho, né, que o caminho é justamente a localização na tela que a gente vai conseguir fazer essas ações aqui abaixo. Então, quando a gente tem aqui, ó, fluxo principal, a gente tem também as regras de negócio para esse caso de uso, tá? Então, o fluxo principal descreve o seguinte: ele tem essa tela aqui, como a gente está vendo, que é um protótipo, né? Então, o usuário pode preencher o período da reserva, né, que ele precisa, tá? Então, seria a data inicial e a data de saída, né? E aqui ele vai ter o botão de reservar agora, joia? O sistema vai exibir uma mensagem de sucesso e os fluxos alternativos que nós temos aqui é justamente incluir um serviço contratado na seção de clientes e ter um serviço reservado para o prestador, que é quem está fornecendo esse serviço aqui para o usuário, tá bom? Além disso, a gente não pode esquecer das regras de negócio, né? A gente tem esse campo obrigatório, que é a reserva. Então, a data de entrada e saída são campos obrigatórios para ele conseguir fechar essa reserva. E a gente tem também uma regra de negócio, que é, se você já tem uma data, né, de reserva para esse mesmo dia, ele não pode permitir que outro cliente reserve para o mesmo dia e horário, tá bom? Então, no caso aqui é por dia, então para esse dia já vai ficar reservado e essa data vai ficar indisponível para outros clientes. Então, é isso que está falando aqui nessa segunda regra de negócio. Então, vamos voltar lá no nosso roteiro de teste, né? Eu vou tentar abrir tanto essa tela aqui quanto a outra do roteiro para a gente ter essa associação e esse link aqui, né, da nossa especificação e do nosso roteiro de testes. Então, vamos continuar em seguida, tá bom? Pronto. Voltando aqui para essa tela, né, onde a gente tem toda a nossa documentação e o nosso roteiro de testes também. A gente está aqui do nosso lado direito a documentação de caso de uso e aqui do lado esquerdo a minha documentação de roteiro de teste. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar o link aqui para a gente conseguir acessar nessa tela inicial da minha documentação lá no Publicaso, né, desse roteiro 004. Então, como a gente já sabe que a gente já criou, né, esse link, que é aquela página inicial ali do nosso caso de teste, agora sim eu vou criar esse link para o meu roteiro. Vou selecionar aqui e vou aqui em cima tem a opção de link, ó. Ele já me dá algumas opções de páginas que eu posso selecionar. O RT004 já está disponível, então só basta clicar e lembrar de salvar antes de sair dessa tela, tá bom? Então, salvei. Então, como a gente está vendo aqui, eu já estou com o link disponível, vou clicar nele. E aqui eu vou clicar em editar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é realizar uma reserva com sucesso. Então, vou só colocar aqui, ó. A gente tem a localização, que é o caminho no sistema. Temos também a pré-condição, que são duas, né, o usuário ter cadastro e ter autenticado. E a gente tem aqui, ó, CT001, que são os passos, resultado esperado e execução. Então, para os passos, a gente vai pegar aqui do próprio fluxo principal. Então, vou selecionar esse aqui até a mensagem de sucesso. Então, o item 1 e 2, que são os passos que ele realiza, e a gente tem a mensagem de sucesso aqui. Opa, resultado esperado. Pronto, CT01 já está completo, né? A gente vai agora seguir para os próximos fluxos, né? Tá? Então, o fluxo alternativo que eu vou colocar aqui vai ser referente à minha regra de negócio. Então, vamos lá.
Então, a gente tem aqui, ó, impedir que haja reserva para o mesmo período já reservado. Então, a gente vai copiar, né, exatamente o que a gente tem aqui nos nossos passos iniciais. Ctrl C, vou colocar aqui Ctrl V. A gente vai ter também a mesma localização. E aqui o resultado esperado a gente vai modificar, né? Então, preenche o período de reserva para uma data que já exista alguma reserva, tá bom? Então, é isso que a gente vai tentar manter. Então, o sistema não deve permitir a reserva para o mesmo período. Aí a gente vai continuar aqui, ó, fluxo de exceção ou inválido. A gente tem como fluxo de exceção o não preenchimento do período da reserva, concordo? Então a gente vai conseguir colocar aqui, ó, os inválidos. Vou copiar de novo a minha pré-condição e a localização. Vou colocar aqui. E a gente vai ter também passos equivalentes, só que agora botando a negativa. Então, o usuário não preenche, né? Vou botar o não aqui em maiúsculo. Não preenche o período de reserva. Esse aqui para uma data que já existia, né? Que é o que a gente modificou. Então, período de reserva. E tentar clicar no botão reservar agora. O sistema exibe uma mensagem solicitando o preenchimento da data, o período, né? Do período da reserva. Pronto. Esses são os itens, né, que a gente já consegue mapear aqui, ó, período de reserva é obrigatório e reservar no mesmo período, que foi também esse item que a gente já fez, tá? Já existia, né, alguma reserva. Então, basicamente, a gente já abrangeu todos os fluxos principais e os nossos alternativos aqui, baseados nas regras de negócio, tá bom? Então, o que a gente tem também como fluxos que a gente pode incluir é acessar depois esses outros casos de usos, né, que daí já seria em outro roteiro, que é o caso de uso 05, que ele fala justamente quando a gente tem um serviço já contratado ou um serviço reservado, que o usuário consegue ver que essa reserva que foi feita aqui pelo cliente, ela aparece lá na página de reservas, tá bom? Então, a gente consegue ter aqui essa tela, né, que é bem mais completa, que permite mesmo ele checar todos os serviços que já foram contratados. Então, basicamente, como a gente tem um fluxo, né, continuando aqui, a gente vai ter a necessidade de fazer essa reserva, que é o caso de uso 04, né, esse caso de uso 04 aqui, reservar um serviço para que a gente consiga enxergar esses serviços anunciados e os serviços reservados. Olha só que bacana, tá? Então, todos esses itens aqui, desses casos de teste referente a esses dois itens, eles serão feitos no roteiro 005, que é uma sequência, né, do 004. Então, esses dois itens aqui, o 4 e o 5, a gente pode incluir no roteiro 005 desse próprio caso de uso que a gente tem aqui, tá bom? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, que entendam realmente, né, como é que cria essa tabela aqui para a criação dos roteiros. Vocês podem sim pensar em outros cenários aqui, né, de testes, outros casos de testes para essa, né, para esse serviço aqui que a gente está identificando, né? Por exemplo, pensei num agora, né, que a gente pode utilizar a nossa criatividade, mas aqui, ó, impedir que haja no mesmo período, mas a gente falou aqui de dados inválidos. Concordam comigo que o campo data, né, a gente consegue preencher datas inválidas, por exemplo, o dia 30 de fevereiro, que não existe, né? Então, a gente tentar reservar para uma data que não existe no calendário, ou tentar colocar números, ou números não, passar letras, né, em vez de números naquele campo data, joia? Então, vocês conseguem aí utilizar a criatividade e criar outros casos de testes aqui para cada um desses cenários que a gente criou. E baixa a criatividade de vocês e fica essa atividade aí para vocês, né, prosseguirem com o roteiro de vocês, tá bom? É isso, gente.